Oi, gente, tudo bem? Terminei O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia sobre a depressão, de Andrew Salomão. Gente, o tamanho desse livro, eu passei 2 meses lendo ele. É um livro muito pesado, você não consegue, além de ser enorme, só isso aqui, só essa parte aqui, são referências. Então, assim, os capítulos são extensos, mas aqui a gente vai entender um pouco melhor o que vem a ser a depressão, como ela surge, sua história, tratamentos. Literalmente, ele esmiuça tudo sobre a depressão, além de colocar aqui neste livro vários casos importantes que retrata bem a luta de algumas pessoas contra a depressão, inclusive a luta dele mesmo, do Andrew, contra a depressão. Na década de 90, a mãe dele faleceu, ela teve um câncer muito agressivo e ela optou por um suicídio assistido. Para eles, aquela era a melhor opção, era o desejo da mãe dele, e após esse suicídio assistido, eu nem sei se eu posso dizer essa palavra, ele caiu em uma depressão profunda e de lá sai às vezes volta, às vezes sai, e diante disso ele resolveu fazer uma vasta pesquisa sobre a doença que ele tinha. Aqui ele é muito, muito verdadeiro em contar o seu relato, em contar a sua experiência e explicar que se a gente que não tem, quem não tem, não vai entender como é. Eu acho que todo mundo conhece alguém que tem depressão, ou que teve, ou que luta contra a depressão, e nada melhor do que informação para a gente ter armas para entender melhor essa doença que aqui a gente vê que nem os psiquiatras renomados dos Estados Unidos conseguem, assim, de fato, entender o que é que acontece no cérebro de uma pessoa, porque que umas têm, outras não têm. É um livro que eu acho é obrigatório. Todo mundo lê esse livro. Não precisa ler. Eu li em 2 meses esse livro. Não precisa ler correndo. Você precisa entender o que, que esse livro está querendo passar, até para a gente diminuir o estigma, desmistificar algumas coisas referentes à depressão e a quem tem depressão. Aqui ele conta a história da depressão, como a depressão começou a ser vista na Idade Média, os tratamentos, como avançaram os tratamentos, como estão os tratamentos hoje. Essa é a minha edição é de 2000 e pouco, mas já tem algumas informações que durante a primeira publicação desse livro já não tinha. Então, é um livro que eu simplesmente amei ler e conhecer um pouco mais da vida do Andrew, que ele tem vários livros publicados sobre saúde mental. Ele é ele é psicólogo formado, e eu acho que ele também é professor de uma universidade, então eu acho que é mais fácil para ele, como psicólogo, escrever sobre um assunto que, além dele sofrer, ele conhece, porque estudou muito sobre. Então, você vê muita empatia da parte dele em se falar dessa doença e dos tratamentos e de como as pessoas enxergam essa doença. É um livro muito incrível, é um livro necessário. Todo mundo mesmo, deveria conhecer, deveria entender, e para a gente até tentar tirar algumas barreiras que a gente encontra quando uma pessoa diz que está depressiva, que hoje esse termo virou muito banalizado, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma da gente entender o outro é lendo, entender o que o outro passa, é vendo relatos de outras pessoas sobre essa doença e sobre sua luta contra essa doença, para a gente conseguir entender melhor como a sociedade ela vem se desenvolvendo em busca de novas e melhores opções de tratamento, e como essa doença também, uma coisa muito legal eu gostei muito deste livro, é que ele teve a coragem de expor a sua vida. Não é a biografia dele, mas aqui ele teve a coragem de contar o ciclo que entrou após a morte da mãe dele. Ele até tentou várias vezes suicídio, e ele tentava um suicídio lento. Ele saía com
pessoas HIV positiva e tentava contrair essa doença e não conseguia, porque ele queria, de certa forma, deixar de viver, mas não tinha força suficiente para fazer isso de uma maneira. É pesado, é um livro pesado, é um livro que você tem que parar. Eu cheguei a passar uma semana sem pegar nesse livro. Quando chegou na parte das tentativas dele disso, eu dei uma pausa bem extensa e depois criei coragem e voltei a ler. E cada página vale cada minuto da sua leitura, porque é impressionantemente incrível. É uma linguagem fácil, não é um livro de autoajuda, é um livro científico, é um livro biográfico, é um livro necessário, difícil e necessário, não é uma leitura fluida, é, não é um romance que você vai ler e vai ver e vai, mas é um livro que tem muita esperança ao final dele, muita vontade, depois de você ler, de você entender um pouco melhor, muita vontade de que as coisas deem certo para aquelas pessoas.